Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui mais um dia, mais uma segunda-feira para trazer aquela ideia para vocês. E hoje, né, eu passei esses dias aí um pouco adoentado, um pouco arriado e eu não preparei nada assim específico para trazer para vocês que aconteceu aí por esses dias, né? Mas a gente vai trocar umas groselhas aqui, conversar um pouco para e eu tenho certeza que vocês vão tirar algum proveito dessa nossa conversa de hoje. Então fica aí para a gente poder conversar, se entender e dar uma atualizada. Porque esses dias eu fiquei arriado, né? Porque eu tô fazendo um trabalho interessante para entregar na minha pós que eu já finalizei, né? A outra, graças a Deus. Que quem me acompanha aí viu que eu já postei no Stories, né? Que eu terminei uma pós e a outra pós que eu terminei, eu preciso entregar um artigo, né? E eu tô trabalhando muito nessa parte de neurociência organizacional, né? Trazendo um pouco da neurociência para organização, que na realidade, muito antes de eu me identificar, de eu conhecer, de a neurociência me salvar, eu já trazia mais esse lado humano, né, para dentro das empresas, né, que eu também sou pós-graduado em gestão de pessoas, focado só em gestão de pessoas e eu sempre tinha essa ideia, né, sempre tinha essa clareza de que o maior capital de qualquer empresa, o maior capital é o capital intelectual, né, ou seja, são as pessoas. E se a gente conseguir focar nas pessoas, né, assim a gente vai ter um resultado muito maior do que a gente imagina se ficar apenas focado em processos, em organizações ou alguma coisa do tipo. Então eu estou tentando juntar, né, essa parte de sincronização neural, atenção compartilhada, tomada de decisões complexas, para dar uma misturada nesses conteúdos que, assim, para mim é uma parte essencial. Eu acho que deve ser a parte primordial, assim, a primeira coisa que você tem que olhar para dentro de uma organização é para as pessoas, porque se a gente for pegar, por exemplo, o cérebro, né? Se a gente for para a parte do cérebro em relação ao nosso corpo, vamos dizer que o nosso corpo é 100%. 100% é o nosso corpo. E o nosso cérebro, ele, vamos supor aí que em relação à massa corporal, né? A matéria que eu falo, ele atinge aí, sei lá, 2% do nosso corpo. 2% do nosso corpo. Então, sim, se a gente for colocar em medidas, o cérebro não tem tanta importância, né? Estou suponhando aqui, né, que o cérebro não tem tanta importância. Mas se a gente for olhar para o lado energético, do gasto de energia, de calorias e de muitas outras coisas que o cérebro usa para poder deixar você vivo, aí a gente começa a ter uma desproporcionalidade muito grande. Porque se a gente for comparar, né, como eu falei, em 100% do corpo, só 20, eu acho que é 20 a 30%, se eu não me engano, de 20 a 30% de toda a energia do seu corpo, de tudo que tem no seu corpo, 20% é só para manter o cérebro funcionando, para manter o cérebro ativo. Então, imagina, se fosse para uma organização, se a gente pegar uma organização de 100 pessoas, 2 pessoas, ou seja, um setor de 2 pessoas que é encarregado de 20 a 30% de todo o teu faturamento líquido, ou seja, de todo o teu faturamento bruto. Vamos colocar bruto, né? De todo o teu faturamento bruto, 2 pessoas de 100 pessoas na tua empresa é responsável. Então, assim, a gente tem que olhar muito e muito mesmo para as pessoas, né? Eu não sei se
exemplo foi assim esclarecedor para vocês, mas eu queria trazer essa importância, né, da pessoa, né, do foco da pessoa dentro da organização. E quando o líder ele entende de fato sobre pessoas, sobre organizar pessoas, sobre pegar, é como se fosse uma peça, né? O líder de verdade, né? Se ele conseguisse pegar as peças ideais e colocar no lugar certo ali, pegar as peças e encaixar no lugar certo para que a engrenagem funcione, aí sim, né, você teria uma empresa com assim, um faturamento que é o que todo mundo visa, né, que é o lucro, que a empresa não funciona por fotossíntese, né? Então, o lucro e o faturamento que essa empresa teria, assim, em termos de recorrência, eu acho que seria extraordinário. Eu não posso provar ainda porque eu não coloquei esse estudo para teste, mas com toda certeza eu acho que o líder, se ele entender literalmente de pessoas e conseguir encaixar as pessoas nos lugares certos nas organizações, eu acho que traria um resultado muito, muito maior e talvez desproporcional ao faturamento que ele tinha antes. Por quê? Agora só que para você fazer esse encaixe, né, você tem que saber várias e várias coisas sobre as pessoas. Por exemplo, nessa parte de sincronização neural, que serve tanto para casais, ou seja, para díades ou para grupo, né? Díades é a interação entre duas pessoas. E eu estou estudando isso, né? E a importância de você entender essa sincronicidade, ou seja, você viver em sincronia neural com outra pessoa, é de extrema importância para qualquer relacionamento, seja de pai para filho, de filho para mãe, entre irmãos, amigos, sim, esposa, ambiente de trabalho. E eu estou estudando isso em grupo, né, em ambiente de trabalho. E assim, tem muitas nuances que o líder precisa saber para poder gerar e para poder engajar essas pessoas que vêm de personalidades bem diferentes, que se a gente for tocar em personalidades, a gente vai falar das Big Five, né? Não sei se vocês já escutaram aí falar sobre essas 5 personalidades, que são as únicas que são cientificamente comprovadas, e é o que eu posso falar aqui. Só posso falar do que acontece comigo, ou seja, de conhecimento empírico ou de conhecimento científico. Então, na ciência, absolutamente assim, disruptivamente, qualquer palavra que você queira usar, mas que seja extremamente comprovado, são essas Big Five, né? Que é neuroticismo, tem a conceitual, também tem o abrangente, né? A abrangência, e tem mais algumas outras que eu esqueci. Mas, por exemplo, se você for pegar essas 2 personalidades, que foi a que eu lembrei agora, que é a neuroticismo e o conceitual, né? Se você for pegar essas duas pessoas, e analisar elas no ambiente de trabalho e analisar as personalidades dessas pessoas, vocês vão notar que existe um pouco de antagonismo ali, de ambiguidade nessas duas pessoas. E como fazer essas pessoas funcionarem, né? Então, partindo do cargo, partindo da função, partindo do que você espera dessa pessoa e qual função essa pessoa vai exercer, aí sim você começa a montar essas peças para encaixar essas pessoas nos lugares certos para trazer o resultado que você espera. Então não é pegar qualquer pessoa na rua ou pegar qualquer pessoa que manda um currículo para sua empresa, fazer aquelas perguntinhas básicas e práticas que a maioria dos empresários aí faz,
de não, você tá apto, pode vir trabalhar, ou então só por conta do currículo da pessoa ela tá apta a trabalhar em todo tipo de empresa. Que assim, quem realmente entende de pessoas e quem realmente entende de empresas e organizações sabe que não é assim que funciona. E por incrível que pareça, muitos empresários ainda contratam pessoas apenas por currículo e apenas por camaradagem, né? Não sabe fazer ou não tem uma equipe e não tem um RH extremamente treinado e alinhado com a cultura da empresa, que é uma coisa que é outra coisa importantíssima em qualquer empresa, seja de pequeno, médio e grande porte. A cultura da empresa ela tem que ser assim a primeira coisa que você tem que estabelecer quando você for montar alguma organização, quando você for querer criar alguma coisa que seja sua, né? Que seja com a sua cara, que seja a sua empresa para você tocar e para você tanto tocar quanto liderar. Então a cultura ela tem que ser extremamente estabelecida antes de qualquer coisa, porque aí você vai procurar pessoas que têm aquele fit cultural, né? Então é mais ou menos isso que eu estou estudando a fundo, estudando pesado, e eu acho que foi isso até que me deu essa virose, essa dor de cabeça por tensão, né? Que existe alguns tipos de dores de cabeça, né? E assim, eu suponho que a minha seja pela tensão, né, do estudo, que eu tô tendo que ler muito artigo, tendo que interpretar muita coisa. Esses dias eu postei aí no Stories uma meta-análise, né? Um artigo de meta-análise que eu estava olhando justamente sobre sincronização neural, né? O que é que acontece no cérebro quando existe uma sincronização neural e a interferência dessas Big Five, ou seja, dessa personalidade na sincronização neural. Assim, é um assunto bem complexo que para falar em 10, 12 minutos aqui não tem nem como. E como eu tô me recuperando ainda tô meio baleado, tô meio para baixo, aí por isso que eu não parei para me debruçar sobre um assunto específico para trazer para vocês aqui e tudo mais. Mas assim, pelo menos quem estiver assistindo aqui e for liderar pessoas ou lidera pessoas, ou é gerente, ou é dono, ou seja, até você na sua casa, você com a sua família, com a sua esposa, com a sua namorada, seja lá, ou você com o seu namorado, você que é uma líder, você que é uma gestora ou tem a sua própria empresa, é interessante você focar nas pessoas, agora focar nas pessoas da forma certa, da forma correta, que você precisa saber e precisa entender para poder encaixar as peças certas, né, naquele lugar. Por exemplo, veio aqui na minha cabeça agora, se eu for pegar uma pessoa extremamente conceitual para trabalhar na parte do marketing, por exemplo, na parte de criação, numa parte que você precisa demais de uma pessoa que seja extremamente criativa. Então aquela pessoa conceitual, aquela pessoa extremamente metódica, eu acho que ela não vai se dar muito bem. Preciso analisar e preciso estudar, né, a pessoa, sim, passar aquele pente fino na pessoa para ver, né, se não existe outras nuances que podem ajudar ela nesse setor. Mas, assim, hipoteticamente falando, eu pressuponho que essa pessoa conceitual ela não vai se encaixar numa parte que na empresa precisa de criatividade, né? Porque ela é uma pessoa extremamente metódica. Então são essas coisas que eu estou estudando, que eu estou tentando trazer, né, para as organizações, né, que ainda assim, na maioria, pessoal, pasmem, mas na maioria das empresas isso ainda não é levado em conta. As pessoas, ou seja, o maior capital da empresa, ela ainda não é valorizada do jeito que tem que ser valorizada. E quando as pessoas começam a entender isso, aí começam a explodir, porque sabem
que se você quiser ter recorrência, se você quiser ter faturamento e se você quiser duplicar, triplicar o seu faturamento, a sua equipe ela precisa estar extremamente sincronizada e extremamente convergente para a mesma direção, convergindo para a mesma direção. Então, mais ou menos é isso, foi uma conversa aleatória aqui que eu trouxe para vocês, porque não tinha nada preparado e eu veio aqui na minha cabeça agora. Eu tinha várias coisas para falar ao mesmo tempo, mas só saiu aqui essa parte de organização, né? Na parte organizacional, que é o que eu estou estudando por esses dias para poder finalizar esse trabalho, né? Mas espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa aí e que tenha passado, né, alguma ideia para vocês, que essa semana vocês consigam parar um pouco e olhar mais para as pessoas e valorizar mais as pessoas que estão ao seu lado e que estão nessa sincronização com vocês, seja no trabalho, seja em casa. Beleza, pessoal? Então vamos nessa, que Deus abençoe todo mundo e um forte abraço.